material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Mais adiante, é formulada a pergunta 81, os espíritos se formam espontaneamente, ou procedem uns dos outros? Resposta, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Quanto à questão do sexo, comentando as respostas dadas às perguntas 200 a 202, esclarece Allan Kardec, numa de suas notas pessoais, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Grifos nossos. O problema é de tão alta envergadura que nem os espíritos que transmitiram seus ensinamentos a Kardec, nem Kardec, julgaram de bom alvitre investigá-lo em maior profundidade. O capítulo seguinte do livro intitula-se Os Vários Corpos do Homem. Também aqui deixamos de aceitar várias ideias que não sabemos se procedem do espírito comunicante, tal como estão, ou se refletem apenas certa inabilidade da médium em transmiti-las ao papel e, por conseguinte, ao leitor. Conhecendo, por exemplo, as informações de Kardec e de André Luiz, especialmente as que constam, com tantos pormenores preciosos, em Missionários da Luz, não podemos concordar com este trecho da Senhora Maieres, tal como se acha escrito, o corpo é concebido, e, do momento de sua concepção, começa a tomar forma de acordo com a ordem de vida que o criou, seus pais. Ao primeiro movimento do feto, a alma, que escolheu aquele corpo, entra nele e a criança não é mais um simples aglomerado de carne, mas um indivíduo, pois que se tornou um templo para abrigar uma partícula de Deus. E a entrada da alma no corpo que causa a sensação conhecida por movimento do feto. Ora, como vimos linhas atrás, o espírito não entra num corpo já em adiantado estado de gestação, ao contrário, o próprio fenômeno da gestação, segundo esclarece André Luiz, já é um resultado da atuação do espírito encarnante, que começa a agregar em torno de si as partículas materiais que irão formar seu futuro corpo físico, tal como o campo magnético do ímã vai recolhendo a limalha de ferro. Sem o comando do espírito reencarnante, é certo que o óvulo recém-fecundado acabe por se desorganizar e perecer, após uma evolução primária. Em seguida, passa o autor a descrever os diversos corpos do homem, mais de acordo com o esquema ocultista da tradição esotérica que de acordo com a simples concepção kardeciana de corpo físico, perispírito e espírito. Segundo a autora, haveria no homem vários corpos, como a alma, o duplo astral, os numerosos corpos mentais desejos, e finalmente o corpo físico. O capítulo 15º cuida dos suicidas e também não apresenta nada de especial. Apenas cabe mencionar um conceito com o qual não podemos concordar, é o de que há alguns suicídios cometidos por motivo elevado. Essa esdrúxula ideia da autora se apoia na hipótese de algumas pessoas acharem que seus parentes ficariam melhor sem elas. Daí o nobre motivo atrás da ideia do suicídio. De forma alguma podemos aceitar a tese. Num caso como esse, tanto a pessoa que sofre o desequilíbrio, como os parentes que a cercam, estão cumprindo determinações das leis kármicas e o suicídio seria apenas mais um desvio, mais um crime, mais um fracasso a juntar-se ao pesado débito da vítima. Não, de forma alguma achamos que o suicídio se justifique. Os 3 capítulos seguintes cuidam da comunicação entre o mundo espiritual e o material, isto é, entre espíritos encarnados e desencarnados. Nada oferece de particularmente significativo que mereça comentário especial. Apenas no final do capítulo 18º, o contato espiritual pessoal está aberto a todos, traz algumas advertências dignas de nota e especialmente aplicáveis àqueles que buscam no espiritismo apenas o fenômeno, sem procurarem beneficiar-se dos ensinamentos e das verdades que contém a parte doutrinária. Diz a autora, repetindo, naturalmente, ensinamentos do seu mentor espiritual. A maioria das pessoas anseia por mensagens pessoais e coisas dessa ordem. Somente uns poucos desejam ensinamentos espirituais,
E, apesar de estar eu convencida da enorme importância da prova individual da sobrevivência, continuo insistindo em que a recepção dessas mensagens é o objetivo e a finalidade de 9/10 das pessoas que se dizem espíritas. Em vista dessas ideias e dessa preocupação de somente obter fenômenos e comunicações medíocres de caráter pessoal, acredita a autora, em consonância com seu instrutor, que essa forma de espiritismo não conseguirá sobreviver, mas, como as verdades não morrem, elas renascerão sob nova forma. Seria oportuno que a autora conhecesse melhor os fundamentos do movimento espírita latino e, de modo particular, o brasileiro, para saber que entre nós existe uma forma de espiritismo que certamente sobreviverá, porque se apoia mais no desenvolvimento da parte doutrinária, que na ideia do fenômeno mediúnico, que é mero acidente. O último capítulo chama-se Do Not Blame God. Não culpe a Deus. Como o título indica, seu objetivo é filosofar sobre as responsabilidades individuais do espírito, na sua marcha evolutiva. Não cabe a Deus a culpa pelas nossas falhas e sofrimentos. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Na larga maioria das vezes, nós mesmos escolhemos nosso roteiro ao reencarnar, a fim de, com a moeda amarga, mas autêntica, da dor, resgatar faltas e progredir espiritualmente. Sobre o livro em si, não sei que conclusão oferecer ao leitor. Na minha opinião, nem sempre a Sra. Maieres transmitiu fielmente o pensamento de Swedenborg, um dos subscritores dos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. 9. A mediunidade e a lei. Ando bem afebo ao reeditar A Mediunidade e a Lei desse incansável batalhador da causa espírita, que é Carlos Embaçaí, aliás, em edição bastante ampliada. Certamente que não me abalançarei a fazer aqui uma apreciação da obra que, para tanto, me falta engenho e arte. Além do mais, é difícil comentar livros sem cair, a cada passo, em chavões mais ou menos literários, de gosto meio duvidoso, e seria uma lástima associar chavões à obra lúcida de Embaçaí. O melhor mesmo é que o leitor novo conheça o livro, e o antigo releia. O estilo do autor merece o trabalho da releitura e sua argumentação contra o caolismo da lei, que pretende amordaçar a mediunidade curadora, é irrespondível. Este é livro para ler e reler e, especialmente, para presentear amigos médicos e advogados que ainda não sentiram a verdade. Ninguém melhor para expor a luz sadia do som estranho conúbio de ciência e religião, interessadas no objetivo comum de varrer da face da terra a prática da mediunidade, especialmente a curadora. Estranho quanto à ciência, porque lhe compete, por tradição e dever de ofício, investigar a verdade, ainda que, como tantas vezes no passado, certos fatos comprovados venham impiedosamente ao arrepio dos mais queridos dogmas científicos. A história está cheia de exemplos. Quanto à religião, porque, fundamentada numa concepção espiritualista, deveria, lógico e racionalmente, receber de braços abertos uma doutrina ou corpo de fatos que viesse socorrê-la com as provas de que tanto necessita para sobreviver. A mediunidade e a lei lembra, no entanto, que, contraditoriamente, organizações religiosas oficiais aplaudiram e até espirraram os juristas que elaboraram esse código mordaça. Não obstante, declara Embaçaí qual a palavra do Cristo a respeito? Apenas esta: ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e de pregai, dizendo, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça receberdes. Mateus 10:6-8. Haverá melhor programa de ação que esse? Parece que, na sua superior intuição, o Cristo já sabia que muitos daqueles, que se intitulariam seus continuadores, iriam transviar-se pelos caminhos. Não será, porém, por falta de roteiros bem traçados, simples e inteligíveis, seria, antes,
a revelia da clareza de suas instruções e ensinamentos. E mais, insistiu o mestre, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16 e 17 e 18. E então? Onde se estriba a razão de tecer camisa de força para os médiuns curadores? E o que é mais fantástico, a lei profliga e manda botar na cadeia aquele que usar de gestos com a intenção de curar. Outros gestos, não. O comentário de Embaçaí. No capítulo das curas extranormais, o que constitui o delito é a intenção do bem, o ânimo de beneficiar. Se o indivíduo for apanhado a fazer gestos sobre a cabeça de outrem, nada lhe sucederá, salvo se lhe descobrirem nos refolhos da consciência o desejo de aliviar o padecente. Fica, então, verificada a figura do crime. Era o passe espírita, o que ele praticava, o terrível passe, flagelo dos amigos da lei, da ordem, da sociedade e da igreja. Todos os gestos são permissíveis. Com eles não se importa o esbirro, a eles não presta atenção a autoridade, sobre eles não se manifesta o ministério público, por eles não se vai ao ergástulo. Aí, porém, do gesticulante, se no seu bracejar, se ao erguer os dedos, conjetura-se que aquilo poderia encobrir o anelo perigoso de curar males, físicos ou morais, aí do passista, se lhe vão ao fundo da alma e vem ali estampado o desígnio pecaminoso de socorrer um desgraçado. É impraticável, porém, citar Embaçaí, porque é tudo citável, só mesmo o leitor indo ao livro para o ler com atenção de quem estuda. Terá muito que aproveitar, em todos os sentidos, esclarecendo-se, ao mesmo tempo em que toma contato com uma prosa equilibrada e fluente, onde repontam, aqui e ali, alguns fios de ironia. Dono de respeitável cultura geral, conhecedor profundo da questão espírita, literato no mais puro sentido, Carlos Embaçaí é insuperável quando dá combate ao erro. Ao calor da controvérsia, aguçam-se suas armas e os argumentos cerram fileira ao longo de suas frases, como um exército invencível. A causa espírita lhe deve triunfos de grande valor e que serão apreciados em qualquer tempo e ocasião. 10. Segredos da mediunidade. INTRE livros, revistas e jornais ingleses que ilustre confrade e amigo me envia de tempos em tempos. Recebi um interessante livrinho chamado Secrets of Mediumship. Segredos da Mediunidade. Seu autor é Harry Boddington e, segundo se esclarece na dobra interna da sobrecapa, está amplamente qualificado para discutir o assunto, de vez que o estudou durante mais de 50 anos. Escreveu também um livro de maior escopo, altamente elogiado pela imprensa espírita na Inglaterra chamado The University of Spiritualism. A Universidade do Espiritismo. Segredos da Mediunidade cuida, como consta do subtítulo, do desenvolvimento das faculdades psíquicas explicado cientificamente. O livrinho é objetivo, escrito naturalmente por um homem de espírito prático que não perde tempo com literatura desnecessária. Vê-se isto logo da primeira frase do prefácio, na qual é enunciada a tese fundamental da obra. Este livro prova que a telepatia, em todas as suas formas, é a base da mediunidade. Trata-se, como é fácil de presumir-se, de uma obra de orientação destinada a tanto aqueles que desejam estudar a mediunidade de um ponto de vista meramente especulativo quanto aos que pretendam mesmo desenvolver suas faculdades. O autor reporta-se insistentemente à sua obra maior, a Universidade do Espiritismo, que complementa e amplia certos conceitos emitidos nesta. Já de início, numa série de conselhos aos principiantes, observa que até aqui os médiuns têm desenvolvido suas faculdades sem a mínima compreensão de suas responsabilidades e implicações. Somente depois de comer tanto tem uma quantidade de erros, facilmente evitáveis e talvez pondo em perigo a saúde, começam a estudar o assunto.
A impressão geral que se colhe do livro é a de que se trata de uma obra basicamente bem intencionada e honesta, escrita com clareza e equilíbrio. Não chega, naturalmente, a ombrear-se com o livro dos médiuns de Allan Kardec, mas tem inegáveis qualidades doutrinárias e pode ajudar aqueles que desejam orientar-se no desenvolvimento da sua mediunidade. Como se trata de explorar o mundo do pensamento, aconselho ao autor o estudo da psicologia, da biologia, da telepatia e de todos os ramos da ciência oficialmente reconhecida, para que sirvam de base ao desenvolvimento mediúnico, pois que a concepção materialista, de tais ciências, ajudará o candidato a conservar os pés na terra firme, enquanto explora os campos da consciência sobre os quais ainda não está em condições de formular juízo. Apresentando a seguir o esboço de uma tese que o nosso Dr. Hernani Guimarães Andrade subscreveria com satisfação, informa o Sr. Boddington que, por enquanto, a ciência psíquica deve utilizar tudo que o materialismo descobriu e, apresentando explicações mais satisfatórias, provar que, em lugar de se opor à ciência física, é sua valiosa cooperadora. Ao mesmo tempo, aconselho o autor a acabar com esses rótulos de ensinamentos superiores ou esotéricos que algumas correntes costumam pespegar nos fenômenos psíquicos. Não há a menor necessidade de se rodear de sinais cabalísticos ao empreender o estudo do psiquismo. Também não tem cabimento temer as autoridades bíblicas que sugerem que os demônios entram em férias infernais apenas para participarem das sessões espíritas. E mais, até que você tenha dominado todos os seus temores, adie a tentativa de desenvolver sua mediunidade. O conselho se resume em estudar mais, antes de tentar. Por outro lado, o desenvolvimento da mediunidade é igual ao desenvolvimento de qualquer outra faculdade, que todos somos médiums em estado potencial, que em algumas pessoas o fenômeno se opera espontaneamente, porque tanto o mecanismo da mente como o do corpo são adaptáveis, enquanto que outros precisam de certo tratamento. Seus conselhos são oportunos e o livro os oferece a cada passo, como, por exemplo, se o leitor deseja tornar-se médium apenas para passar o tempo, estará simplesmente abrindo a porta a outros desperdiçadores de tempo como ele mesmo. Ao se tornar sensível ao pensamento dos espíritos, o médium aumenta a sua sensibilidade com relação às pessoas encarnadas. Acresce que ao atingir a notoriedade, o médium se encontrará rodeado de pessoas invejosas que experimentarão certo ressentimento pelo fato de que, de certa forma, o médium é diferente delas. O risco aí é grande, pois, como adverte o autor, se o médium é mesquinho, bestial, vingativo ou invejoso, precisa também compreender que a lei da atração dos semelhantes é suprema no mundo do pensamento. Nessas condições, atrairá espíritos idênticos que o deixarão inteiramente desorientado. O segundo capítulo cuida de ensinar processos de respiração rítmica que o autor considera importante no desenvolvimento da mediunidade e benéfica a todo mundo. O objetivo é o de adquirir, através da respiração, controle do corpo físico, a fim de libertar o espírito para o exercício de seus poderes, sem as peias dos desejos terrenos. Não deixe o autor de dirigir sua crítica a certos yogis, que, apesar de trabalharem por esse mesmo objetivo de dominar o corpo físico, acabam por tornar-se inúteis. O médium inconsciente deve esforçar-se por utilizar, da melhor maneira possível, ambos os mundos. Você conseguirá isso ajudando o seu semelhante em vez de procurar egoisticamente escapar à reencarnação ou salvar a própria alma à custa de alguém. Logo a seguir, vem outra observação interessante. A mente sadia num corpo sádio é essencial para uma mediunidade sadia, como para qualquer outra faculdade humana. No capítulo 3 começa o autor dizendo que não recomenda o desenvolvimento da mediunidade aos sépticos. Estes já partem do pressuposto de que tudo o que ocorrer de inabitual será explicado pela tensão da expectativa, pelo temor, pela ação do subconsciente e por todas as teorias que negam a intervenção dos espíritos.
Por que, então, desperdiçar tempo? Além do mais, o autor recomenda que as experiências sejam precedidas e seguidas de um período de meditação. Lembre-se, diz o autor, que você está revelando toda a sua alma e conversando com Deus e seus representantes. Antes da meditação, deve ser feita uma prece. O seguir, no capítulo 4, o Sr. Boddington trata da telepatia, fazendo uma ligeira revisão das pesquisas realizadas até a época, pelos cientistas mais destacados do mundo no campo da percepção extrasensorial. Como o livro é de 1949, apenas um livro do Dr. J. B. Hahn é mencionado Extrasensory Perception, mas sua autoridade no assunto é amplamente reconhecida. Não nos vamos demorar neste capítulo, pois a matéria evoluiu muito nestes últimos anos e tem sido bastante debatida. É evidente, porém, que as pesquisas, já àquela altura, haviam avançado a ponto de abalar os fundamentos do materialismo. Como dizia o apóstolo Paulo, citado pelo Sr. Boddington, se há corpo animal, também o há espiritual um cor. 15:44. Esclarece o Sr. Boddington que há nesse organismo psíquico, o perispírito de Allan Kardec, que se encontram os órgãos de visão que percebem as imagens não refletidas na retina do olho físico e os que ouvem sons que não são trazidos pela vibração da atmosfera, como também os que recebem emoções transmitidas por outras mentes. E acrescenta, o cérebro e o sistema nervoso funcionam como instrumentos e não como forças criadoras. O Sr. Boddington discorre, no capítulo 5, sobre as radiações humanas, esclarecendo que todos os órgãos do corpo irradiam uma atmosfera que pode ser claramente observada. A afirmativa é retirada do livro The Human Atmosphere, A Atmosfera Humana, do Dr. Walter Kuhner, do Hospital S. Thomas, de Londres. Acredita o autor, com base em pesquisas científicas de Raoul Montandon e outros, que em adição à emanação vital, amplamente provada, todos nós irradiamos uma parcela infinitesimal de eletricidade. Acha que a mente abre caminhos elétricos, ao longo dos quais se dirige ao seu objetivo. Logo, as manifestações telepáticas entre seres encarnados ou entre estes e os desencarnados operam-se através dessa aura sutil e eletrizada que tanto uns como outros carregam em torno de si, tenham ou não, no momento, o corpo material. Em seguida, narra o autor exemplos e casos de telepatia entre vivos a fim de chamar a atenção do leitor para o fato de que a morte nada tem de extraordinário e apavorante, é apenas a passagem de um estado para outro. Essa transição nos torna até mais vivamente conscientes da nossa relação com Deus e com a humanidade do que ao tempo em que estávamos encadeados ao corpo físico. Num dos casos mencionados, 3 pessoas morrem num naufrágio e o médium descreve o acidente desde que saíram de casa até o afogamento. 2 deles eram filhos do Sr. H. Junior Browne, de East Melbourne, Austrália, o outro, seu empregado. E como a realidade às vezes parece divertir-se em apresentar-se mais fantástica que a própria fantasia, o caso tem um pormenor extremamente curioso. Alguns dias depois do naufrágio, uma amiga da família dos rapazes escreveu minuciosa carta ao Sr. Browne para dizer-lhe que um de seus filhos mortos lhe havia aparecido e declarado que uma parte de seu braço direito havia sido devorado por um grande peixe que lhe levou também o pulsão. E aqui vai o resto, que poderia figurar naquelas sessões de revistas sob o título de um possível também acontece. 2 dias depois, ao abrir-se a barriga de um tubarão pescado em Frankstone, a 20 milhas de Melbourne, lá estava o braço do jovem e seu blusão, que ainda continha seu relógio de ouro, seu cachimbo, chaves e algumas moedas. E mais, quando, em 1920, Sir Arthur Conan Doyle, numa conferência pronunciada na Austrália, mencionou o fato, um homem do auditório interrompeu para declarar: "Isso é perfeitamente verdadeiro. Eu sou o homem que abriu a barriga do tubarão." É inegável que um caso desse, tão bem documentado, ocorrido com pessoas de reconhecida probidade,
Fornece provas muito substanciais em favor da telepatia entre mortos e vivos, pois que seria impossível por outros meios conhecer detalhes do acidente no qual todas as 3 pessoas que o testemunharam haviam morrido. O autor prossegue citando as obras de Flammarion, especialmente os livros sobre os fenômenos que rodeiam a morte. Menciona também César Lombroso que, enfrentando a oposição e o pouco caso dos círculos científicos da época, escreveu uma obra corajosa de apoio à tese espírita da sobrevivência, intitulada Depois da Morte, o que? Nesse livro citou o famoso caso de Jacopo, o filho de Dante que teve a revelação em sonho do local onde se encontravam os originais dos últimos 13 cantos do paraíso, do seu famoso pai. Nenhum ser vivo conhecia o lugar, que era, de fato, de difícil acesso. Que outra teoria poderia explicar o ocorrido? Ao discorrer sobre o mecanismo do sonho, fala o autor sobre a faculdade que tem o corpo perispiritual de abandonar temporariamente o organismo físico e até mesmo de tornar-se visível a lures, embora se conserve sempre ligado ao corpo material pelo cordão fluídico. Isso é tão certo que tais incursões astrais são um passatempo comum, mesmo entre pessoas que nada sabem de espiritismo. No capítulo 7º cuida o autor de convencer o leitor da realidade do espírito, para que abandone a ideia de que somos um mero mecanismo sem alma. Antes que a Terra se formasse, diz ele, a consciência já existia, pois que o mundo é regulado pela lei e pela ordem. Se há lei, há um legislador. Com todas as suas maravilhas e o espetáculo deslumbrante de suas grandezas naturais, a Terra não é um acidente, mas uma vasta forma-pensamento. Foi toda planejada e executada a capricho nos seus mínimos pormenores, para que nela se realizasse a majestosa aventura da evolução. Exatamente a evolução é que nos explica como o corpo humano chegou a conseguir seus poderes atuais. O óvulo feminino que acaba de ser fertilizado, pelo elemento masculino, apresenta-se aos olhos dos videntes sob a forma de um diminuto ponto de luz. Ao se desenvolver o embrião, a luz começa a despedir raios de variada intensidade e cor. Mais tarde, desaparecem os raios e em seu lugar surge uma aura, como se através da neblina brilhasse o sol. À medida que o embrião vai adquirindo conformação humana, sua aura começa a refletir as cores peculiares de seus pais e sua condição mental e física se fixa. Essa herança, o recém-chegado levará até o túmulo, e ainda além. Daí a responsabilidade dos pais. Julgo necessário fazer algumas ressalvas a este aspecto da exposição do Sr. Boddington, sem que isso invalide ou sequer reduza a inegável autoridade com que trata os problemas da mediunidade. É que não posso aceitar sua teoria de que o espírito encarnante receba de seus pais, por herança, uma influência tão marcante. Estamos de acordo em que os caracteres físicos se transmitam e se incorporem à constituição biológica do indivíduo. Nessa categoria estão a cor da pele e dos olhos, o aspecto físico geral, a aparência dos cabelos, etc. Vamos além. Aceitando a ideia de que alguma peculiaridade mental áurica dos pais influencia a estrutura psicológica do ser reencarnante, mas não a ponto de determinar o seu status mental, como parece crer o autor. O que sabemos, por outras fontes, é que o espírito tem uma coloração áurica que lhe é própria e constitui o reflexo identificador dos traços predominantes de sua personalidade e de seu grau de evolução. Essa coloração se altera ocasionalmente, em consequência de perturbações de saúde ou de estado emocional, tornando-se mais escura ou apresentando certas fraturas ou interrupções. Seria, entretanto, inaceitável que um espírito já evoluído, por exemplo, portador de uma suave e límpida coloração, própria de seu elevado estado, sofresse tal impacto dos pais no ato reencarnatório, a ponto de comprometer definitivamente sua estrutura áurica, na nova vida que se inicia e até além dela. Feito o reparo, vamos adiante. O que o Sr. Boddington pretende esclarecer é que a aura que circunda o perispírito,
e por conseguinte o corpo físico, é de grande importância no estudo da mediunidade. Isso porque é através da aura que os espíritos mutuamente se influenciam e entram em contato. Por conseguinte, todo o pensamento que emitimos tem um definitivo valor de registro. Estamos sempre a nos afetarmos uns aos outros para o bem ou para o mal. Nas sessões espíritas, as radiações áuricas constituem a base de todo o fenômeno psíquico. Para o espírito desencarnado, a aura é o instrumento mecânico ou a força por meio da qual a consciência manifesta sua vontade. Para o desencarnado, nós encarnados é que parecemos fantasmas, enquanto eles são formas sólidas. Perguntados como conseguem chegar até os médiuns, informam que são atraídos pela luz que estes emitem. Uma vez envolvidos pela aura do médium, observam que seus pensamentos caminham ao longo de raios e acabam por encontrar expressão no médium sob a forma de palavras ou atos. Mais tarde compreendem que também o mecanismo do corpo físico do médium passa ao seu controle. Assim começam seus conhecimentos acerca da mediunidade. Por conseguinte, aconselho o autor, os médiuns devem percatar-se contra os distúrbios emocionais que afetam suas vidas diárias, com maior vigor que os indivíduos mais positivos e friamente calculistas. Estes normalmente ponderam todas as condições com um discernimento equilibrado. Para todos, é importante destacar a necessidade de conhecer sua própria mente e recusar-se a agir em desacordo com o seu próprio idealismo. Não faltam no mundo censores que observam muito de perto os médiuns e julgam o espiritismo pela influência que exercem sobre os indivíduos. Os médiuns são, simplesmente, indivíduos que aprenderam a controlar os elementos fluídicos que compõem o corpo espiritual, e, dessa forma, a utilizar as forças psíquicas em vez de se amedrontarem com elas ou serem por elas controlados. Receio que as longas transcrições cansem o leitor. Deixemos para mais além o exame de outros conselhos, sugestões e ideias que se comprimem neste livrinho de aparência tão modesta. Ainda sobre a aura perispiritual, diz o autor que com a morte os elementos áuricos formam o corpo e a vestimenta espirituais, iluminados pela mesma luz interna que para nós significa consciência. A evolução prossegue e a forma se torna mais e mais radiante, até que, afinal, se perde para os nossos sentidos entre a galáxia de elevadas almas, cujo brilho se torna tão cegante que ultrapassa o alcance da visão clarividente. Pela imaginação podemos ainda acompanhar sua subsequente evolução até se perder de vista na cegante radiação da grande luz branca da consciência cósmica que constitui o Deus impessoal. O seguir, examinaremos os conselhos e sugestões contidos ainda no capítulo 7º, expostos com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento da mediunidade. Primeira lição: não iniciar o desenvolvimento senão depois de haver dominado seus temores e compreendido os aspectos elementares do assunto. Assim como a mente moldou a matéria durante a criação do mundo e assim como somos filhos de Deus, nossas mentes estão provavelmente moldando nossos futuros lares. Desta frase eu tiraria apenas o advérbio provavelmente, pois que não há dúvida de que das condições atuais da nossa atividade mental é que dependem as futuras condições do nosso habitat espiritual. A lição seguinte diz respeito ao controle da respiração, de vez que por aí é que adquirimos o controle do corpo físico e, afinal, do consciente e do inconsciente. É importante nesta fase a meditação sobre temas elevados para que possamos atrair o interesse dos espíritos mais evoluídos que nos ajudarão, em lugar dos menos adiantados que desperdiçarão e contaminarão todos os nossos esforços. O terceiro ponto consiste em lembrar-se de que todo o sistema nervoso do médium em desenvolvimento passa por uma revisão. O indivíduo ficará sujeito a extremos de depressão e êxtase. Deverá ser oposta àquela uma firme reação. Uma vigilância constante deverá impedir que desejos puramente animais sejam erradamente considerados em lugar de amor. A quarta lição é a de que a base da religião é científica. Como cristão,
Não aceitar as teorias tradicionais sem exame, mas investigar os métodos pelos quais a Bíblia foi compilada. Isto é essencial ao desenvolvimento mediúnico, senão, a ortodoxia reviverá mais uma vez as horrorosas torturas e reacenderá as fogueiras para queimar feiticeiras, com base na ideia de um Deus feito à vontade do próprio homem, e de uma Bíblia escrita pela própria mão de Deus, cujos conceitos não podem ser postos em dúvida pelo homem tão ignorante. A ideia de Deus abraça tudo quanto é sábio, justo e desejável para o bem-estar de todos os seus filhos. Deverá o candidato a médium praticar um relaxamento completo de corpo e de espírito. Ouvir a voz da consciência e ela obedecer, a fim de que o espírito se torne de tal maneira seletivo que somente dê acesso ao tipo de pensamento que sirva a alguma finalidade útil. Se você possuir qualidades mediúnicas em grau suficiente, receberá instruções por meio da inspiração, da voz ou da escrita, sobre a maneira de proceder que melhor atenda ao seu caso particular. A seguir lembra o autor que certas universidades estão concedendo títulos àqueles que conseguem explicar as experiências psíquicas, sem atribuir crédito algum aos espíritas que neste campo da atividade os precederam em mais de 100 anos. O importante é que inventem novas palavras e expressões e ignorem a atuação do espírito. Destaca, depois, a importância da telepatia que, como tem sido abundantemente demonstrado entre os chamados vivos, pode ser, pelo menos na mais fraca das hipóteses, inferida entre os mortos ou entre estes e os vivos, isto é, entre desencarnados e encarnados. Tendo dado por esclarecidas as preliminares aqui mencionadas de maneira bastante resumida, passa o autor a uma parte mais prática, expondo no capítulo 8º um roteiro sobre a maneira de iniciar o desenvolvimento da mediunidade. O primeiro passo consiste em descobrir se somos suficientemente sensitivos a ponto de acusar impressões, gostos e sentimentos originais de uma fonte externa. Remetendo o leitor ao seu livro The University of Spiritualism, Engenharia Técnica Centenária do Dr. C. Rhodes Buchanan. Consiste em preparar pequenas amostras de sal, pimenta, mostarda, narcóticos, eméticos e outras substâncias facilmente reconhecíveis, mas que se tornem idênticas na aparência externa dos envoltórios. Nenhuma pista deverá ser indicada externamente sobre o verdadeiro conteúdo das amostras. Depois de assim preparado o material, o leitor deverá praticar exercícios respiratórios durante 5 minutos, seguidos de um relaxamento de corpo e espírito. Só então deverá tomar delicadamente cada amostra e apalpá-la suavemente. Deverá, também, pousá-la na testa. Observe qualquer pensamento ou sugestão que ocorre à noite numa folha de papel. Não se apresse. Procure notar especialmente as primeiras impressões. Deverá dar-se por satisfeito em experimentar com uma única amostra em cada sessão. Não permita que outras pessoas toquem as amostras. Se não obtiver resultado positivo, coloque a amostra do material de forma a poder vê-las sem precisar virar a cabeça, e concentre-se sobre ela, sem fazer esforço exaustivo. Se adormecer, anote, ao acordar, os pensamentos que lhe ocorrerem. Se ainda assim não alcançar resultado, não desanime, são poucos os que o conseguem das primeiras tentativas. De modo geral é preciso insistir e continuar insistindo até que os resultados comecem a aparecer. Essa técnica é, em última análise, um teste para a faculdade psicométrica e um meio de desenvolvê-la. Segundo o autor, na prática da psicometria está a base de todas as formas de percepção extrasensorial. Várias outras sugestões são oferecidas, mas seria impraticável reproduzi-las todas num artigo deste porte. No capítulo 9 o autor ensina a técnica do relaxamento. Não creio que ofereça algo de novo ao leitor esclarecido sobre o assunto que modernamente tem sido tratado com minúcias em tantos livros. Há, no entanto, uma observação interessante que, embora não seja novidade, convém repetir.
Diz ele que a nossa mente seleciona automaticamente nossos amigos espirituais e rejeita aqueles que se opõem ao nosso temperamento. Daí, continua o autor, o valor de uma atitude religiosa em relação ao assunto. Mas, deve ser uma atitude de verdade e não uma simples aparência hipócrita para exibição ao mundo. O capítulo 10º estuda a natureza cambiante da mediunidade, esclarecendo que esta não é constante no mesmo indivíduo e não é a mesma para todos os médiuns. Isto, prossegue o Sr. Buddington, explica as falhas que frequentemente ocorrem nos estudos científicos. A mediunidade evanescente não há duas seções exatamente iguais. Seu desenvolvimento, portanto, tem que ser individualizado, atendendo às peculiaridades de cada um. O estado de passividade ativa é inerente a todas as fases da mediunidade. Sem ele não haverá o transe, a psicometria, a psicografia ou o desenho. No final do capítulo, mais uma observação sobre a parapsicologia. Diz o autor que as universidades andam às turras por causa das teorias que cada uma delas vem desenvolvendo acerca dos fenômenos psíquicos. O professor Heine, que, de início, defendia a tese de que a telepatia era uma explicação perfeita para o fenômeno mediúnico, acabou por abandonar essa palavra tão abusada, adotando em seu lugar a clarividência. Isso porque seus melhores sujeitos declaravam ver os desenhos ou as letras impressas na outra face das cartas empregadas nas experiências. Essa concessão do professor Heine criou verdadeiras celeumas nos arraiais científicos. Se já era difícil aos papas do materialismo aceitarem a ideia da transmissão do pensamento de cérebro a cérebro, tornou-se um autêntico problema explicar o caso da clarividência de Heine. É que, estando o sujeito com os olhos perfeitamente vendados, a retina do olho físico não recebia a imagem da figura vista. Logo, raciocinavam os materialistas, sem retina, sem nervo óptico, sem nada, não poderia haver visão. O problema, no entanto, é que ocorre claramente o fenômeno. A explicação para os que admitem a existência do espírito é simples. Não são os olhos da carne que viram neste caso e sim os espirituais, ou melhor, os do perispírito. O capítulo 11º cuida da clarividência subjetiva e da objetiva. A primeira, na classificação do autor, é constituída de imagens fugidias que passam como um flash pelo centro da testa. Na segunda, o objeto é visto nitidamente destacado do sensitivo. Um caso curioso a que ele chama clarividência objetiva é narrado. Na verdade é um fenômeno de desdobramento, sobre os quais já tivemos oportunidade de comentar algo extensamente. A pessoa, um homem, acordou certa manhã sentindo-se muito mal, mas decidiu, assim mesmo, ir trabalhar, na esperança de melhorar, mas acabou desistindo e voltando para casa, do meio do caminho. Deitou-se. Dormiu algumas horas e acordou mais bem disposto e conseguiu, afinal, ir trabalhar. Qual não foi sua surpresa ao ouvir os comentários de seus companheiros de serviço que o criticavam pelo seu estranho e incivil procedimento pela manhã. Passara por todos sem responder a nenhum cumprimento, ignorando a todos. O próprio contramestre chamou-o à sua sala e perguntou-lhe secamente onde se havia escondido depois de espiá-lo. Sem dizer palavra, através da porta aberta, cerca de 10 horas da manhã. A questão é que àquela hora do dia o pobre homem estava em casa, mergulhado em profundo sono. Mas como explicar o fenômeno a toda aquela gente? Esclarece o autor que após ter recebido essa comunicação, por meio de uma carta, entrou em contato com o homem e juntos conseguiram desenvolver satisfatoriamente sua evidente mediunidade. Inúmeros são os sintomas da mediunidade nascente ou em potencial: sensação de choque elétrico, calafrios, sensação de calor ou de vibração, difíceis de definir, mas bastante reais para o sensitivo. De outras vezes, este tem a impressão de uma presença pessoal movendo as mãos sobre ele ou à sua volta. Isto, esclarece o autor, pode ser devido a passes magnéticos feitos por espíritos assistentes.
Daí pode desenvolver-se a mediunidade, sendo de notar-se, porém, que o principal obstáculo ao desenvolvimento intelectual reside no intenso desejo de obter mensagens antes de compreender as forças invocadas. Por outro lado, é preciso ter em mente que nada há no espiritismo que imponha medo aos segredos de qualquer espécie. Foi a pressão da teologia sobre a mediunidade que produziu o obscurantismo da Idade Média. E aí vai um outro comentário sobre as pesquisas do Dr. J. B. Heine. Na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, os professores estão empenhados numa batalha verbal para decidirem se é mais correto empregar as palavras clarividência, telepatia ou psicometria. No entanto, como já declarei, isso tudo os está levando tão obviamente às hipóteses puramente espíritas, que vem causando uma consternação generalizada nas altas rodas científicas. No capítulo 12, o autor descreve algumas sensações mediúnicas, especialmente as de natureza psicométricas. Citando Buchanan, lembra que por meio da psicometria pode-se avaliar o caráter ou estudar biografia e história, ministrar justiça, determinando mediunisticamente a culpa ou a inocência, como a sanidade ou a insanidade do acusado. Pela condição mental do jovem, poderia ser orientada sua educação e cultura. Na medicina serviria magnificamente a diagnose, evitando o emprego de drogas inadequadas. No meu entender, muito disso ainda pode ser considerado prematuro, porque sua aplicação terá que ser extremamente criteriosa e, para isso, seria indispensável alcançar a humanidade em um estado mais evoluído. Acho que, quando atingirmos o ponto em que a mediunidade possa erigir-se em figura de direito penal e merecer fé pública, de duas uma, ou estará tão comercializada que se tornará suspeita, ou será tão elevado o estado evolutivo da humanidade que não haverá mais tribunais nem crimes para serem julgados, apenas doentes para serem tratados de maneira realmente científica. A aplicação prática dos grandes avanços do conhecimento humano estará sempre condicionada e limitada ao grau evolutivo da espécie humana. A história nos mostra uma percentagem relativamente insignificante de espíritos esclarecidos e realmente superiores diluídos numa grande massa que dirige, comanda, dita leis e normas, investida do poder temporal supostamente majoritário. Não que esse comando represente necessariamente o pensamento da maioria, mas porque sabe explorar as potencialidades da massa e elevar-se ao poder, mesmo que para ele esteja despreparado. Os que estão em condições de exercê-lo, pelo equilíbrio de seu julgamento, geralmente não se interessam pelas peripécias e concessões inerentes à sua disputa. Daí o perigo de colocar ao alcance da minoria ativa, que dirige em nome da maioria ignara, instrumentos éticos delicados e, ao mesmo tempo, tão imensamente poderosos como a energia nuclear ou um mecanismo do espírito humano. O êxito moral dessas conquistas está na dependência inelutável de um grau mais elevado de maturação espiritual. No capítulo 13º descreve o autor o que classifica de aurividência e clarividência. Em relação à primeira cita o caso do médium F. Roberts, que parece ter sido realmente notável em suas faculdades. Consistiam estas em distinguir com nitidez não somente a aura colorida de seres e coisas como também perceber a cor dos sons. À medida que o instrumento é tocado, o médium via desprender-se uma figura colorida em forma de folha. Apesar de não possuir grandes conhecimentos de música, é capaz de dizer, pela cor observada, que nota foi tocada. Sua descrição das cores que o Big Ben produz nos seus de Londres é um encanto. Sua faculdade apurou-se tanto que ele seria capaz de dizer, pela conformação e cor da aura, se um ovo estava ou não fertilizado e se a ave seria macho ou fêmea. Os conselhos contidos no capítulo 14 se resumem no seu próprio título: mantenha o espírito aberto. Ao comentar a evidência obtida por meio do cristal, lembre o argumento dos oponentes do espiritismo, segundo os quais tudo se explica facilmente pela alucinação individual ou coletiva. A questão,
diz o Sr. Buddington, é que essa teoria da ilusão não serve quando a imagem, vista pelo médium no cristal, se refere a um caso perfeitamente verificável. A clarividência em estado de transe é estudada no capítulo 15. Suas sugestões são oportunas. É preciso compreender, diz ele a certa altura, que os espíritos não são brinquedos, mas indivíduos com um objetivo definido na vida e que simplesmente escolhem seus instrumentos como melhor meio de alcançar seus fins. E adiante, afaste de seu espírito a ideia de que haja qualquer coisa de miraculoso ou misterioso no trabalho das sessões. Recomenda cuidados especiais ao selecionar as pessoas que devem comparecer às reuniões, pois que tudo quanto vai ao corpo produz radiações. E o que se irradia afeta a mediunidade que pretendemos desenvolver, tanto quanto a saúde daqueles com que habitualmente estamos em contato. Daí o inconveniente de trazer às sessões pessoas dadas ao vício do álcool ou de drogas. Muito pior, se é o próprio médium quem se deixa levar por esses hábitos. No capítulo 16 recomenda a formação de círculos de estudo e desenvolvimento da mediunidade e sugere algumas normas reguladoras. Temos em português, nos livros da Federação, obras que tratam extensamente do assunto, além de O Livro dos Médiuns, de Kardec. Os demais capítulos do livro, 17º, 18º, 19º e 20º, possuem, a meu ver, matéria de pouco interesse, exceto um ou outro episódio ou observação que procurarei resumir para o leitor. No capítulo 18º, por exemplo, sob o título de Mediunidade Infantil, o autor recomenda acertadamente que nunca se procure forçar o desenvolvimento mediúnico das crianças. Pelo contrário, ainda que revelem certos sinais inconfundíveis, a questão deve ser adiada até que a criança atinja um estado de maturidade. Há, porém, casos verdadeiramente dramáticos, como o que relata, de uma menina de 3 anos que declarava ter uma amiga invisível aos demais e a que chamava Júlia. A princípio os pais levaram a coisa à conta de excesso de imaginação da criança. Esta, entretanto, contava que Júlia brincava com seus brinquedos e acompanhava aos passeios e piqueniques. A certa altura, porém, começaram a desaparecer pequenos objetos, o que intrigou profundamente os pais da menina. Um dia aconteceu de mencionarem o caso à pequena, a qual, calmamente e com a maior naturalidade do mundo, informou que os objetos desaparecidos estavam com Júlia. Ainda assim, os pais não se deram por achados. Sem que lhes passasse pela cabeça que a criança lhes estava dizendo a verdade, disseram-lhe, brincando, é melhor que você diga a Júlia que queremos tudo aquilo de volta. Para grande surpresa deles, os objetos começaram a reaparecer, um a um. A menina previa sempre, com perfeita naturalidade, o retorno dos objetos. Só a essa altura os pais compreenderam que algo de estranho estava acontecendo. Passaram a exercer uma secreta vigilância sobre os movimentos da menina, mas tudo inútil, não conseguiram descobrir como as coisas desapareciam nem como eram devolvidas. Um belo dia parou subitamente o relógio de parede, tinha desaparecido o pêndulo. Como de costume, a filhinha lhes informou tranquilamente que Júlia o havia retirado. Aí a questão ficou séria para os pais, uma vez que mesmo os adultos da casa, pai e mãe, somente poderiam alcançar o relógio subindo numa cadeira. Seria, pois, impossível atribuir o desaparecimento do pêndulo a uma menina de 3 anos. A criança confessou que pedira a Júlia para devolver o pêndulo, mas que não lhe seria possível no momento. Cerca de 6 meses mais tarde a pequena informou aos pais que Júlia iria, afinal, trazer o pêndulo de volta. Não podia dizer com precisão quando isto se daria, mas seria em breve. Redobraram a vigilância secreta sobre a menina. De manhã, o pai corria ao relógio, certo de que a filha estava brincando com eles, mas o pêndulo ainda não havia sido devolvido. Ela parecia estar inventando histórias. Uma tarde, a mãe estava fazendo seu crochê,
quando experimentou uma curiosa sensação na região estomacal, plexo solar. Sem poder explicar por quê, ligou o fenômeno à questão do relógio. Levantou-se imediatamente para verificar e, de fato, lá estava o pêndulo novamente em seu lugar. Farmacêutico experimentado como era, o pai tinha o hábito da observação meticulosa e havia anotado tudo escrupulosamente, dia e hora de cada evento. A interferência espiritual seria a última coisa que poderia aceitar na sua mentalidade fechada a esses problemas. Levou a questão a alguns pesquisadores psíquicos, mas estes lhe disseram cruamente que ele não estava dizendo a verdade ou que, pelo menos, teria sido um observador descuidado dos fatos. O problema foi, então, ao Sr. Buddington, autor do livro. Declara ele que esperavam os pais que ele, Buddington, culpasse a criança pelo desaparecimento e pela devolução dos objetos e do pêndulo. Mas, como? Se as próprias condições que cercavam a ocorrência desmentiam formalmente a hipótese. Como convencer aqueles pais que a menina era médium e estava em contato com um espírito desencarnado? Ainda bem, diz o Sr. Buddington, que aqueles pais não castigaram a criança pelo que lhes parecia ser pura invencionice de sua imaginaçãozinha desatada, quanto os adultos não levam vida amargurada por causa do irredutível materialismo de seus pais, conclui o autor. Em outro caso, da menina Eleanor Zugum, o tratamento espírita libertou-a da obsessão que sobre ela exercia sua avó desencarnada e outro espírito perturbado. Antes disso, porém, a menina foi retirada de um hospício e trazida a Londres para ser tratada pelas sumidades médicas da época. Escusado dizer que os fenômenos produzidos em plena luz, sob as barbas venerandas dos sábios, mereciam as mais eruditas explicações científicas. Tudo em pura perda. Chegou ao ponto de aparecer cheio de pequenas letras o canivete de metal do próprio Dr. Joade, dentro de seu bolso, sem que ninguém visível tocasse. E agora? Diz o Sr. Buddington, eles apenas arranjaram um ar muito sábio e discorreram vagamente sobre a ação inconsciente à distância. Sobre a ignorância da avó desencarnada, o comentário de Buddington é correto. Claro que a mera transição para a vida espiritual não produz imediata sabedoria. Esta só vem com o tempo e a experiência. Daí não ser recomendável, prossegue o autor, entrar imediatamente em contato com os seres queridos que se foram. O capítulo 19 estuda a percepção extrasensorial. O assunto, porém, evoluiu bastante desde a época em que o autor escreveu o seu livro. Será, entretanto, oportuno relembrar alguns de seus conselhos. Primeiro, não se conquista o mundo espiritual simplesmente indo a uma sessão, sentar-se e saber que a sala está cheia de espíritos que possuam o poder de manifestar-se à sua vontade. Segundo, a prece constitui o meio mais simples de chegar a uma mediunidade equilibrada e produtiva. Terceiro, é essencial para todos os médiuns, em processo de desenvolvimento, praticarem as virtudes da paciência, tolerância e serenidade. Todos precisam de autocontrole, à medida que o sistema nervoso vai sendo adaptado ao novo trabalho que se lhe pretende atribuir. Quarto, para desenvolvimento da mediunidade, a organização de um pequeno círculo é essencial. É perigoso perder a consciência, enquanto só. Isto deverá ser permitido somente depois que os espíritos guias aprendem a acordar o médium a qualquer momento, quando necessário. Já no capítulo final, 20º, recomendações de outra natureza são oferecidas. Como, por exemplo, a mediunidade não é um dom e sim uma faculdade natural. Ao contrário do que pensam muitos, não é algo que se possa adquirir como um pacote num balcão de loja. Ou ainda, a mediunidade é apenas um dos roteiros ao progresso. Talvez haja outros mais fáceis e melhores para o seu caso particular. As páginas finais do livro são dedicadas a transcrições de respostas que o autor enviou a consultas recebidas por carta. Como vê o leitor,
O livro do Sr. Harry Boddington contém valiosas ideias acerca da mediunidade e muito terão lucrado os médiums em potencial com o estudo da obra. Não há mais arriscada empresa que o desenvolvimento desordenado da mediunidade, não somente para o próprio médium, que se expõe a riscos insuspeitados, como para todos aqueles que dela se aproximam com a finalidade de buscar esclarecimentos.